Amém, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Para quem eu não vi no início, não cumprimentei. Depois de um período de descanso, estamos aqui de volta e começando hoje uma nova série. Amém? Eu creio que Deus vai falar muito com você neste mês de agosto, caminhando a segunda milha, que é o tema da nossa série deste mês de agosto, ok? Você caminha a primeira milha? Pois bem, Jesus te propõe caminhar a segunda. Só a primeira não é suficiente. Só a primeira não é o padrão bíblico. É necessário andarmos também a segunda milha. Então, este mês nós vamos trabalhar sobre este assunto. E eu creio, irmãos, que essas palavras, a partir de hoje, vão nos confrontar muito. E o meu objetivo, já vou deixar bem claro aqui, é que você saia daqui em crise. Se eu cumprir esse objetivo, glória a Deus, estou feliz, porque eu estudando e preparando essas palavras, eu entrei em crise com a minha realidade espiritual. Quando a gente fala de segunda milha, a gente lembra de algo a mais que nós podemos e devemos fazer para Deus e em Deus, além daquilo que nós já fazemos, além daquilo que nós já vivemos. Você acha que a sua vida cristã está ok, tranquila? Pois bem, vou te mostrar aqui na Bíblia que não está. Nós precisamos de mais. Você está feliz com aquilo que você já conquistou em Deus? Eu te digo nessa manhã, você está enganado. Deus tem muito mais para você. Você está feliz com aquilo que você está vivendo no seu casamento, sua vida financeira, relacionamento, vida profissional, vida espiritual? Eu te digo nessa manhã, não está bom, precisamos de mais. Então, o objetivo dessa série é mostrar que nós, como cristãos, precisamos todos os dias desejar mais do que aquilo que já vivemos em Deus. Quantos aceitam esse desafio? Diga amém. É um desafio, mas é o padrão bíblico. É o padrão de Jesus para nós. O que eu vou mostrar para os irmãos é o que o Rei dos Reis, o nosso Senhor, nos propõe como estilo de vida cristã. Não é nada fora da Bíblia. E o meu desejo é que você aceite esse desafio assim como eu aceitei. Saia daqui transformado, saia daqui em crise, mas uma crise positiva, que vai te levar para perto de Deus, que vai te levar a crescer em Deus, que vai te levar a buscar mais de Deus, que vai te levar a experimentar aquilo que você ainda não experimentou em Deus. É esta crise que eu quero que a gente vivencie nesses dias, nesses domingos do mês de agosto, ok? Eu dividi a palavra aqui em 4 momentos, espero conseguir transmitir ela nesse tempo que eu tenho. Vou fazer algumas considerações iniciais sobre o assunto, depois eu vou mostrar o sentido da expressão primeira milha, porque primeira milha é uma coisa, segunda milha é outra. Mostrar também 3 tipos de crentes que existem envolvendo esse contexto, primeira e segunda milha, estão dentro da igreja, esses 3 tipos de pessoas, você vai ver daqui a pouco. Mostrar o que precisamos da parte de Deus para conseguirmos viver essa realidade da segunda milha. Essa cultura da segunda milha. Para andar a segunda milha, Helder, o que você precisa? Tem algumas coisas que são indispensáveis, ok? E por último, mostrar de fato o que Jesus está nos ensinando com essa expressão andar a segunda milha, caminhar a segunda milha. O que é este princípio da segunda milha ou lei da segunda milha? Com certeza existe um ensino muito profundo, muito impactante para nós aqui, porque foi Jesus que trouxe este ensino aos discípulos no Sermão do Monte. Nós vamos ler daqui a pouco. O Sermão do Monte não foi um sermão entregue para multidões. Apesar das multidões estarem presentes, o Sermão do Monte foi um sermão um pouco mais profundo, um pouco mais impactante, que Jesus entregou aos discípulos. Tanto é que o capítulo 5 de Mateus, nós vamos ler daqui a pouco, fala que Jesus subiu ao monte, ele estava lá embaixo, as multidões acompanhando ele, em volta dele, aprendendo com ele. Ele sobe no monte para começar o sermão do monte. Mas a multidão sobe no monte com ele? Não. Quem sobe no monte com ele? Discípulos.
Aqueles que queriam ouvir aquela mensagem. Aqueles que queriam viver aquela realidade. A multidão ficou lá embaixo. Com certeza alguns ouviram os ensinos, mas nem todos estavam com aquela disposição de aprender aquilo que Jesus ia ensinar naquela ocasião. Então o Sermão do Monte e o princípio da segunda milha está dentro do Sermão do Monte. Foi um sermão mais profundo, mais impactante, mais selecionado. Foi uma comida mais forte que Jesus resolveu entregar, não para a multidão, mas para os discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa manhã? Diga amém. Existe uma diferença entre discípulo, seguidor ocasional ou nominal e multidão. Existe uma diferença muito grande. E a igreja é composta por essas classes de pessoas. Ok? Então eu creio que esse mês seremos confrontados, chacoalhados, desafiados pelo poder da palavra de Deus. Veja aí, meus irmãos, para a gente começar a entender o princípio da segunda milha. Quando se fala em segunda milha, andar a segunda milha, eu coloquei um conceito aqui, acho que ficou bem claro. Não tem como nos livrarmos de uma premissa. Primeira coisa que deve vir à sua cabeça quando fala de andar a segunda milha ou viver essa realidade da segunda milha. Então, quer andar a segunda milha? É o que nós vamos buscar aprender neste mês. Quer ser um cristão da segunda milha? Quer viver esta realidade na sua vida? Olha o que você precisa. Você precisa entender que é necessário estar disposto a fazer e viver o que a maioria não está disposta a fazer. Vai guardando aí. Quer viver essa realidade da segunda milha? Quer ser um crente da segunda milha? É necessário estar disposto a fazer e viver o que a maioria não está disposta a fazer. Precisamos fazer também além do que nos é pedido, nos é proposto. Esse é o crente da segunda milha. Precisamos fazer além do que é considerado normal, o básico, o essencial, o trivial ou a obrigação. Quer ser um crente da segunda milha? É necessário ir além disso, fazer mais do que isso. Por isso que eu perguntei no início, você acha que você está bem demais? Cuidado, porque eu te garanto que Deus tem grandes coisas ainda para revelar na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você tem muito ainda para experimentar de Deus na sua vida. Não fique satisfeito com o nível que você alcançou. Não fique satisfeito com aquilo que você já vive em Deus. Porque esse é o começo da queda. Quando a pessoa começa a pensar, estou bem, estou melhor do que o outro, já faço o que tem que fazer, o que me é cobrado, o que me é proposto, estou tranquilo, só levar a vida. Quando começamos a pensar assim, ou sentir assim, é o começo da queda. E Paulo nos alerta, aquele que está de pé, aquele que está andando a primeira milha, cuidado, fica alerta, porque você pode cair. Andar a segunda milha, segundo esse ensino de Jesus, significa ir além do esperado, do que todos ou a maioria fazem ou fariam, do que se considera obrigação, ou seja, significa ser diferente, mas um diferente positivamente e divinamente. Por que eu coloquei essa expressão aqui, diferente positivamente e divinamente? Porque tem muita gente que é diferente para o mal, tem muita gente que é diferente segundo os seus próprios conceitos, tem muita gente que quer ser diferente, mas para aparecer, para se sobressair sobre os outros, para humilhar os outros. Tem muita gente que quer ser diferente, mas não guiado pelo Espírito. O crente da segunda milha, ele é diferente. Ele vai além, ele vê mais distante, mas ele é sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele é diferente positivamente e divinamente. Ele está em todo o tempo sendo guiado pelo Espírito Santo. Fazer só o que tem que fazer, o que é esperado, o básico, o normal, o que é ordenado, a obrigação, não é andar a segunda milha. Olha o que Jesus diz aqui. E às vezes alguns textos passam batido. Lucas 17, abra a sua Bíblia aí. Olha que forte isso aqui. Lucas 17, 9 e 10. Depois desse eu vou ler alguns outros textos aqui que vão
embasar nossa palavra e as reflexões deste mês. Mas primeiro Lucas 17, o 9 e o 10. Lucas 17, 9 e 10. Quem achou, diga amém. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Mais uma vez, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez apenas o que é ordenado, o que tinha que fazer, a obrigação? Quem está dizendo isso aqui, irmãos? Jesus. Verso 10. Assim também vós, Jesus falando dos discípulos, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Olha o tanto que isso aqui é forte, olha o tanto que isso aqui nos confronta. Então volta a perguntar, aquilo que você vive em Deus hoje, aquilo que você experimenta de Deus hoje, o seu estilo de vida cristão hoje, está dentro daquilo que a Bíblia te ordena a fazer, te ensina a fazer, aquilo que você já recebeu como revelação? Ótimo, excelente. Eu estou vivendo essa realidade também, mas o que Jesus diz para nós é de que não é só isso. Precisamos ir além disso, precisamos viver mais. Se estivermos somente nesse nível, o que ele falou? Somos servos inúteis. Isso é forte, isso é forte. Somos servos inúteis. Deixa eu ler mais dois textos, depois a gente continua. Mateus capítulo 5, vamos lá. Vamos ler junto. Mateus 5, a partir do 1. Eu preciso de ler o capítulo todo. Então eu preciso da paciência dos irmãos. Eu quase não leio os textos muito grandes nas pregações, mas hoje eu preciso. Porque aqui neste capítulo todo você vai perceber que Jesus está estabelecendo um outro padrão. Um padrão muito mais elevado, né, aos discípulos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem toda sorte, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e pensando: meu Deus, o que esse cara está falando? O que ele está pregando? Nós temos que viver isso. Eu imagino. 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro, mas o velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder, e em muito, não é pouco não, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus só vai aprofundando aqui a coisa. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás.
E que matar está sujeito, e quem matar está sujeito a julgamento, eu, porém, vos digo de que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir a tua face direita, volta-lhe a outra, ou à esquerda, algumas versões. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vamos repetir esse aqui, que é o tema da nossa série, 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ou a primeira milha, o que Jesus manda? Vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E lá em Lucas capítulo 6, ele repete alguns trechos do Sermão do Monte, mas não vou ler, que ele está só repetindo aquilo que já foi dito. Então você percebe que Jesus estabelece um paralelo entre aquilo que se vivia, aquilo que se pregava, aquilo que se ensinava e aquilo que era considerado o suficiente. E ele coloca do outro lado um pacote de coisas que nós temos que passar a viver se quisermos ser discípulos dele. Consegue perceber esse paralelo o tempo todo aqui no capítulo 5? Lá no passado era assim, agora eu digo para vocês, vivam isso. Lá vocês faziam assim, agora eu digo para vocês, façam assim. Jesus está mostrando isso aos discípulos. 2ª milha é isso. É você parar e pensar e analisar o que você já conquistou, o que você já viveu, o que você já conhece de Deus, o que você já experimentou, o que você já recebeu. E falar assim, gente, não está bom, não está suficiente. Deus tem mais, eu preciso de mais. É um desafio, mas é o que Jesus está propondo aqui. É o padrão da palavra de Deus para nós. E eu coloquei 4 considerações importantes aqui para a gente não absorver de maneira errada a mensagem, porque corremos esse risco. Primeira consideração, Jesus não está nos ensinando a ser bobo. Fique em paz.
Jesus não quer que você seja aquele bobão que aceita tudo, é calado, indiferente, não fala nada, não argumenta, não discorda, engole tudo. Não, Jesus não está nos ensinando a ser bobos, manipuláveis, robôs manipuláveis. Não é isso não, fica tranquilo. É muito mais profunda a coisa. Outra consideração, andar a segunda milha, viver a cultura da segunda milha não é opção para nós. Eu não quero que ninguém saia daqui satisfeito com a primeira milha. Não, o pastor pregou sobre a segunda milha, o que eu tenho que viver, o que eu preciso conquistar em Deus, o que eu preciso de deixar para trás, mas eu não quero, eu vou ficar na primeira. Não é opcional. Jesus trouxe um princípio aqui no Sermão do Monte, entregou aos discípulos. Ele ia entregar à toa? Ele ia ensinar um princípio tão profundo como esse aqui à toa e falar, não, vocês vivam se vocês quiserem. É bem verdade que Deus te permite fazer escolhas. Tranquilo, nós temos o livre-arbítrio para fazer escolhas. E você pode sair daqui decidindo escolher viver a segunda milha ou não. Mas eu digo para os irmãos, não é opção. É um princípio que Jesus está deixando aqui para nós no Sermão do Monte. Precisamos viver isso aqui como realidade. Terceira consideração, andar a segunda milha. Presta atenção nisso aqui. Que é isso aqui que nos impulsiona a querer viver a coisa. Andar a segunda milha nos fará viver coisas maravilhosas em Deus que não imaginamos. Deus tem coisas para você que você não imagina. Deus tem bênçãos para você que você não imagina. Que você não recebeu, é claro. Você nem imagina. Deus quer te levar a um nível de intimidade, de relacionamento com Ele, de conhecimento dEle, que você não imagina, que você não conquistou. Quantos desejam isso? Deus tem isso para o crente da segunda milha. O crente da segunda milha, Deus tem para ele uma dimensão muito mais profunda de relacionamento e intimidade. Precisamos desejar isso. Para o crente da segunda milha, Deus nos fará viver coisas que não veremos a grande maioria das pessoas viver. Para o cristão da segunda milha, Deus tem coisas que você não vai ver a grande maioria das pessoas experimentar e viver. Não vai. Porque a maioria das pessoas não querem andar a segunda milha. A maioria das pessoas ou estão na primeira ou nem estão aqui. Nem entraram na dimensão da primeira. Poucos conseguem chegar lá na segunda milha, na dimensão da segunda milha. Eu coloquei essa imagem aqui de propósito. Você está vendo que lá na frente você não consegue ver mais a pista. Você vai até um momento ali, um estágio, uma posição, conseguindo ver. Depois você não consegue ver. Mas por quê? Eu coloquei de propósito. Porque aquilo mostra que há caminho lá na frente. Você não está vendo, mas há caminho. Deus tem coisas para mim e para você que nós ainda não experimentamos, não imaginamos, não recebemos. Mas elas estão lá, esperando a sua postura de busca, o seu desejo de ser desafiado e querer andar além daquilo que você está vendo. Deus tem. Deus tem. Deus está esperando a nossa disposição de caminhar até lá e chegar naquele percurso lá onde a gente não consegue ver. Tem estrada lá. Então, para o crente da segunda milha, Deus tem coisas que a maioria não experimenta. A maioria quer viver na média. A maioria quer viver na comodidade. A maioria está satisfeito com aquilo que já conquistou. A maioria está satisfeito com aquilo que está vivendo. E às vezes em muitas áreas fora do padrão de Deus. Mas as pessoas, a grande maioria das pessoas estão satisfeitas, vivendo isso. Em muitas áreas da vida. Andar a segunda milha é um outro padrão que Jesus estabelece. Muito mais alto, muito mais nobre, muito mais sublime, muito mais profundo. E é só para os discípulos, não é para a multidão. Discípulo renuncia, a multidão reivindica sempre. O discípulo, ele é convicto da sua fé, do seu chamado. A multidão é vulnerável. Qualquer vento de doutrina leva ela para outro rumo errado.
quem é multidão. Quem é discípulo, ele é convicto daquilo que ele é em Deus, do chamar de Deus para ele. O discípulo serve, a multidão sempre quer ser servida. Olha a diferença. O discípulo quer quem Jesus é, a multidão quer o que Jesus pode dar. É muita diferença. O cristão da segunda milha não é multidão, não é um seguidor ocasional de Jesus. O cristão da segunda milha é um discípulo de Jesus, um discípulo. Agora, quando Jesus fala lá, ó, se te obrigarem a andar a primeira milha, vá com ele 2. O que significa andar a primeira milha? Você já teve a curiosidade de ler sobre isso? De estudar sobre isso? Lá na época de Jesus, o povo da Palestina, da Judéia, estava sob o domínio de Roma. E eles criaram essa lei, os romanos. Eles estavam escravizando os judeus. E eles criaram essa lei lá. Os judeus eram obrigados a andar, Antônio, a primeira milha com os estrangeiros que chegavam na terra deles. Eles eram obrigados a andar 1 milha carregando todas as bagagens, os pesos, aquilo que eles traziam de fora. Todos os outros povos vizinhos deles. Andar a primeira milha era uma lei, um costume, uma tradição, era como se fosse uma obrigação dos judeus. E eles faziam isso com muita raiva. Porque eles não se davam com outros povos, eles eram separados. Mas o Império Romano veio e dominou, estabeleceu essa lei, essa regra. Todo estrangeiro que chegava lá, Charles, tinha que pegar as bagagens e caminhar 1 milha. 1 milha, mais ou menos 1,5 km. Distância boa. Carregando o peso deles. Eles só chegavam lá, folgadão, entregava as malas, bagagens, carrega para mim, pronto. Caladinho, reclama não. Porque era regra, era lei. Era imposição do Império Romano. Aí Jesus vem e faz uma proposta maluca desta. Se eu te obrigarem a andar a primeira, você quer ser meu discípulo? Você quer ser diferente dos outros? Ou você vai ficar griladinho aí, se mordendo de raiva por dentro? Ande com ele a primeira e vá também a segunda. Meu Deus do céu. Olha que desafio. É o que Jesus fala para nós hoje, esse princípio é para nós hoje. Em muitas áreas da sua vida eu tenho certeza que você já andou a primeira. E alguns talvez estejam andando a primeira com muita raiva, porque é obrigado a andar. Mas Jesus fala para você, você tem que andar a primeira e também a segunda milha. Então, primeira milha lá na época era isso, esse contexto aqui. Para as autoridades locais, significava uma forma de receber bem os estrangeiros, uma forma de demonstrar hospitalidade, dizer que eram bem-vindos, e também era uma forma de mostrar que se estava cumprindo aquilo que era determinado segundo a tradição deles, como eu expliquei. Mas Jesus vem, quebra o padrão e fala, não, está te obrigando a andar a primeira, anda a primeira caladinho e vai a segunda. Quem aceita o desafio, diga amém. Isso é em todas as áreas da vida, todas. Hoje eu vou dar uma palavra falando de maneira genérica sobre esse assunto, esse princípio. Mas na semana que vem, eu quero te mostrar como é que se anda a segunda milha no casamento. Eu quero te mostrar como é que se anda a segunda milha no seu trabalho, vida profissional. Eu quero te mostrar como é que se anda a segunda milha nos relacionamentos. Pais, eu quero te mostrar como é que se anda a segunda milha no tratamento com os filhos. Filhos, eu quero te mostrar como é que se anda a segunda milha no relacionamento com os pais. A coisa é profunda. E talvez você esteja achando que está na crista da onda. Estou fazendo o que eu tenho que fazer, a minha obrigação, o meu dever, o resto que se dane. Não é assim. Para o discípulo de Cristo não é assim. Mas a palavra da semana que vem. Quais são os 3 tipos de crentes que nós temos dentro da igreja envolvendo esse contexto de primeira e segunda milha? Presta atenção aqui, você vai pensando aí em que grupo você está. Nós temos os que não querem andar nem a primeira milha. Meu Deus do céu, tem gente assim, pastor? Tem. Não querem fazer nem a obrigação, o básico, o mínimo, o trivial, o comum, o normal. Eles não querem fazer nem isso. Tem gente da igreja assim? Tem demais. Eu não falei que o maior grupo é esse aqui, os da primeira milha? O menor grupo é os da segunda.
Mas o maior grupo é esses aqui que não andam nem a primeira ou que anda só a primeira. Pronto, acabou. Então o primeiro grupo são esses aqui que não querem andar nem a primeira. Diga assim, misericórdia. Senhor, me livra desse grupo. Esse aqui é o pior. Quem são essas pessoas? Esse grupo é composto pelos crentes nominais. São salvos, mas são crentes de título apenas. Mas são pessoas problemáticas, complicadas de se relacionar, egocêntricas, vitimistas, estagnadas na vida. Meu Deus do céu, temos que correr disso aqui, ó. Mas eu tenho certeza que você conhece gente assim, dentro da igreja. Egocêntrica, vitimista, estagnada na vida, nunca vai para frente, normalmente muito ferida na alma, mas não se preocupam, não desejam transformação e cura. Na série do pastor Júlio, ele ministrou muito sobre essa questão de cura, e nós vimos o tanto que precisamos de cura, e tem gente que sabe que está doente, mas não quer cura, não quer tomar um remédio, vai morrer doente. Tem esse grupo dentro da igreja, está aqui, ó. São pessoas melindrosas, arrogantes, eu não preciso, ninguém fala na minha vida, já está bom o que eu sei, o que eu vi, vou levando a si mesmo. Não, meu irmão, corra desse grupo. Se você faz parte dele, eu te clamo nessa manhã, corra desse grupo, não é o que Jesus tem para você. Não é. Essas pessoas não aceitam correção, acham que o mundo gira em torno delas. Por onde elas passam são causadoras de problemas, ou transferidoras de problemas, aquela pessoa que não vê problema nunca nela, só vê nos outros. Está cheio de gente assim, nós estamos vivendo uma sociedade assim, nunca reconhece que ela é construtora da sua própria vida. Você é o senhor da sua história, você é a senhora da sua história, por causa das suas escolhas. Mas as pessoas hoje, por causa do sistema, o sistema está ensinando isso, elas apontam o erro em tudo e em todos, mas elas nunca estão erradas, nunca. Tudo à minha volta está errado. Eu não estou. Pois é, quem tem esse tipo de pensamento, eu sinto muito em dizer, vai morrer na derrota, vai morrer como um desgraçado na vida espiritual. Essa palavra desgraçado, fora da graça, fora do favor de Deus. Mas esse é o primeiro grupo, que não quer andar nem a primeira. Misericórdia. Mas nós temos o da primeira. Aqui, ó. Quem é o da primeira? Os da primeira milha. São crentes também, claro, são salvos, mas só fazem o que tem que fazer e pronto. Estou fazendo o que me foi pedido, o que foi instruído, o que foi passado, a minha obrigação. Não me peça mais nada. Não conte comigo. Estou bem demais. Tem gente assim na igreja? Tem. Eu já oro meus 10 minutos por dia. Tá bom. Eu vou na igreja, uma vez no mês eu vou, um culto eu vou, está ótimo. Tem gente assim. Eu dou minhas ofertas, não preciso dar dízimo, não, que dízimo, eu já dou minhas ofertas. Tem gente assim na igreja. Tem gente assim. Eu já me dou bem com aqueles que são os meus afins, aqueles os quais me entendem, me acariciam o meu ego. Agora os outros não, os outros deixa para lá, esses aí eu não quero ver passando perto de mim. Tem gente assim dentro da igreja. Eu já tenho meu ciclo de amizade. Eu não preciso ir na célula, não. Eu já vou na igreja. Ou alguns vão para a célula e falam, não preciso ir no culto, né? Eu já estou na célula do fulano, não preciso ir no culto, não. Eu vou quando quiser. Tem pessoas assim na igreja. São os crentes da primeira milha, que só faz o que tem que fazer e pronto. O básico, o trivial, o normal. Normalmente, esses ficam na média sempre. São acomodados. Não almejam mais de Deus. Não desejam crescer, avançar, progredir, melhorar sempre. Essas pessoas não querem isso. Não. Não querem ir além, não querem surpreender. Se pedir para fazer algo a mais, já fica com os pés atrás. Já começa a olhar para você diferente. Alguns ficam até irritados, murmuram, começam a juntar grupos de fofocas dentro da igreja. Alguns até retrocedem, pedem para sair, desistem daquilo que fazia, param na caminhada. E estes tais, quando chegam a avançar, avançam muito lentamente e logo
param. Então, esses são crentes da primeira milha. Nós temos eles dentro da igreja. Mas o padrão de Jesus, o que nós estamos ensinando para a igreja, o que eu estou vivendo, eu fui confrontado, eu fui desafiado, eu quero mais, eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho vivido em Deus, já experimentei. Não, eu estou sendo desafiado e eu quero passar esse desafio para você. O que Jesus tem para nós é essa realidade aqui, ó, cristão da segunda milha. Repita assim comigo: eu preciso ser um cristão da segunda milha. É o que Jesus tem para nós. Pastor, quem é este? Quem é este? Estes são os que fazem o que se tem que fazer, o essencial, o que já lhes foi entregue como revelação, a obrigação, o básico, o normal, mas estão dispostos a ir além, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor, por gratidão ao Senhor, por fé e sempre com o desejo de agradar mais e mais a Deus. Diga: eu quero ser esse crente. Pronto, é isso que Deus tem para nós. Você já faz o que tem que ser feito? Deus te chama a um novo nível. Jesus te propõe nessa manhã: faça mais, porque eu tenho mais para você se você se dispor a me obedecer. E você não vai fazer para aparecer para ninguém, não vai fazer porque hoje você está recebendo essa palavra e você está sendo confrontado. Não, você vai fazer por amor a Deus, está aqui, por obediência a Deus, por gratidão a Deus e por fé, e com o desejo de sempre agradar a Deus. Você sabia que você foi chamado para agradar a Deus? Você agrada o seu Deus. Você dá prazer ao seu Deus. O seu estilo de vida cristã, a sua postura, a sua fé, a sua espiritualidade agrada a Deus. Nós somos chamados para agradar a Deus também. E muitas vezes esquecemos disso. Olha esses textos aqui que eu anotei, João 8, 29. Só ouça. Jesus dizendo: eu procuro sempre agradar aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai, Deus. E ele declarando: eu procuro viver sempre para agradar. Ou você vive para agradar a si próprio, ou você vive tendo você como centro da sua vida. Nós somos chamados para viver para agradar o nosso Deus, o seu Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira de viver e agradar a Deus. Olha o que Paulo diz aqui. Eu e você fomos chamados para agradar a Deus. Romanos 8:8. Ora, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que estão no Espírito, vivem no Espírito, se inclinam para o Espírito, agradam a Deus. Hebreus 11:6. Esse você conhece, me ajuda completando ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. O seu estilo de vida cristã tem agradado a Deus? Porque o cristão da segunda milha, ele está o tempo todo preocupado em agradar a Deus. Já viu aquele filho que está o tempo todo querendo agradar o pai, satisfazer o pai, ver o pai sorrindo, ver o pai se deleitando, ver o pai na melhor situação? Nós, como filhos de Deus, fomos chamados para agradar a Deus. Mas está cheio de crente dentro da igreja vivendo para agradar a si próprio, pensando somente em si mesmo. Ele é o centro da sua vida, ele é o centro da sua própria atenção, ele é o seu Deus. Não consegue fazer nada para agradar a Deus, não consegue abrir mão de nada, não consegue tomar nenhuma decisão radical, não consegue fazer uma escolha radical para agradar o seu Deus, não consegue. Nós somos chamados para agradar a Deus, nós somos chamados para ser o cristão da segunda milha. Se você talvez está aqui me ouvindo nessa manhã, está no grupo daqueles que não andaram ou não andam nem a primeira milha, eu te digo, como um pastor, como um amigo seu e com todo o desejo que você me atenda, corra desse grupo, corra deste grupo, dos que não andam nem a primeira. Mas talvez você esteja na primeira, eu te digo, esteja atento, esteja em alerta e esteja desejando ser um cristão da segunda milha.
Não se contente com aquilo que você já viveu em Deus. Não se contente com aquilo que você já vive em Deus, com aquilo que você já conhece de Deus. Deseje mais de Deus. Porque, como eu disse, repito, isso aqui é muito sério. A pessoa, quando começa a viver aquele estilo de vida que não tem mais sede, não tem mais fome, não busca mais, não tem sonhos, não tem projetos, não tem desejos, não consegue vislumbrar além daquilo que está à vista. Isso é perigoso. Isso é o começo do fim. Perigoso isso. Então você às vezes está aqui me ouvindo e fala, não pastor, eu já vivo tudo isso aí que a Bíblia me ensina, os mandamentos, eu congrego, eu adoro, eu sou fiel, eu sou homem de uma palavra só, eu não minto, eu sou... Não é só isso, tem mais, tem mais. Lembra do teste que Jesus fez com o jovem rico? O que Jesus falou para o jovem rico? O jovem rico chegou para ele e falou, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, é só você cumprir os mandamentos. Aí o que ele falou para Jesus? Quem conhece a história? Eu já faço tudo. Eu já cumpro tudo. Quais são esses mandamentos? Jesus falou alguns dos 10. Acho que 4 ou 5 lá. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Aí ele falou para Jesus, eu já faço tudo isso, meu Senhor. Olha a resposta arrogante dele, olha a resposta que transmite esse sentimento de comodidade, de já estou bom, estou pronto. Aí Jesus conhecendo o coração, Jesus sabendo que sempre nós temos algo para receber e para aprender dele. Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece o meu. Jesus sabe que nós precisamos de mais. Jesus sabe que tem áreas na nossa vida que ainda precisa do poder dele. Jesus sabe, ele te conhece. Às vezes você mesmo não sabe, mas Deus sabe. Jesus, conhecendo o coração, o que ele faz com o jovem? Ele aplica um teste. Um teste. Era um jovem rico, tinha muitas posses, riquíssimo. Jesus sabia que o coração dele não estava completamente em Jesus. Aí ele faz um teste. Então tá bom, você já está cumprindo tudo, vivendo tudo. Você está achando que você é o bom. Estou colocando minhas palavras aqui, tá? Aí Jesus fala para ele, vai, vende tudo que você tem, que eu sei que o seu coraçãozinho é dividido com tudo isso que você tem, e me segue. O que o jovem rico fez, Benelúcio? Aceitou o teste? Quando Jesus fala para ele assim, ó, você quer ser perfeito? Você quer entrar no reino de Deus mesmo? É como se Jesus estivesse fazendo essa pergunta para ele assim, você quer ser um crente da segunda milha? Você quer viver a realidade da segunda milha na sua vida? Porque a primeira milha você já está andando, beleza, você já está fazendo tudo que tem que fazer. Você mesmo está falando, mas eu tenho mais para você, vende tudo que você tem e me segue. Se o coração daquele jovem rico estivesse mesmo de fato em Jesus, o que ele tinha feito? Tinha vendido tudo. Porque quem tem Jesus como realmente seu único Senhor e Salvador, ele sabe que Jesus é a fonte de todas as riquezas. Ele é o dono do ouro e da prata. Você pode ser rico o que for, pode ter o que for. Deus é muito mais, a fonte é Ele é a fonte. Se o jovem rico tivesse Jesus de fato como seu único Senhor, se o coração dele fosse de fato de Jesus, na hora ele tinha falado, beleza, tudo feito Jesus, vamos vender. Me ajuda a vender, anuncia aí para mim, vamos vender, eu quero te seguir. Mas ele não fez isso, ele virou as costas e saiu. E a Bíblia fala que ele saiu de que jeito? Saiu triste. Porque ele sabia que ele tinha um ídolo no coração. Por que Deus nos chama a andar a segunda milha, irmã Meusa? Porque Deus sabe que mesmo com muitos anos de crente, mesmo conhecendo Ele, aquilo que já conhecemos, Deus sabe que ainda temos ídolos no coração. Deus sabe que tem áreas na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que ainda precisam ser tratadas. Ainda precisam. Então, se você aceitar esse desafio de andar a segunda milha, Ele vai te colocar nesse caminho. Essa palavra de hoje, ao mesmo tempo que ela nos confronta, nos deixa em crise, ela te convida. Deus não está aqui para te falar, você não presta, você não serve, para mim é só os da segunda. Não, Deus não está falando isso. Deus está falando, eu te quero
vivendo essa realidade da segunda milha. Você está na primeira? Ok. O que você está vivendo aí está bom? Eu já te entreguei? Você está satisfeito? Pois bem, vem comigo para a segunda. Jesus, ao mesmo tempo que nos confronta, Ele nos faz um convite. Não é para você sair daqui desanimado. Pastor do céu, você está falando dos grupos aí, eu não estou nem no grupo da primeira. Eu não consegui andar ainda, eu estou no grupo, estou lá atrás. Não se desanime, Deus te convida hoje. Deus te convida hoje a começar a andar a primeira, vislumbrando a segunda milha. Deus tem mais. Eu sempre falo isso aqui. Deus tem mais para os que desejam mais. E eu vou fechar a palavra aqui. Não vai dar tempo de eu concluir tudo que eu tinha para hoje. Mas eu quero fechar pelo menos essa parte aqui. O que eu preciso para me conseguir viver essa realidade da segunda milha? Anota aí. O que você precisa? Você quer viver isso? Primeira coisa, você precisa aceitar de que a sua mente precisa ser renovada. Diga assim, eu preciso renovar a minha mente. Só que esse negócio não pode acontecer de maneira pontual na sua vida. Não pode ser num dia do encontro, por exemplo, que você foi tocado por Deus e decidiu sair de lá com a mente renovada. Ou no reencontro, ou numa célula onde a presença de Deus se manifestou, ou num culto especial, você sentiu de renovar a sua mente, saiu com desejo de fazer escolhas diferentes, com decisões para serem tomadas. Não pode ser um evento pontual, não pode ser uma vez ou outra. O que a Bíblia ensina é que nós temos que renovar a mente dia após dia. Dá um toquezinho no irmão que está do lado aí, para não deixar ele dormir, que tem gente dormindo, eu estou vendo aqui. O jeito que eu grito aqui, o pastor grita às vezes também, ainda tem gente que dorme, né, pastor? Tem gente que cochila. Mas eu te compreendo, isso é resistência maligna, te compreendo. O diabo não quer deixar o Filho de Deus, o crente, ouvir a palavra, não quer. Então ele traz sono, ele te dá dor de barriga. Você já viu tanto que tem gente que levanta para ir no banheiro? Ué, quem não consegue ficar 30, 40 minutos sem ir no banheiro? Quem? Ué, beber água. Só se estiver doente, aí é diferente, eu compreendo. Ué, mas levanta para beber água, ir no banheiro, vai tomar café, na hora da palavra. Cochila, dorme a palavra inteira. Tem uns 5 irmãos aqui que dormem todo domingo ele dorme. Eu sei, eu não vou falar para ninguém, que eu não posso, eu não vou expor, irmão. Mas todo domingo ele dorme. Né? Na minha, do pastor Paulo, ele dorme na palavra. Resista, é o diabo querendo que você não ouça a mensagem. Resista. Dá um toquinho nele e fala assim, ó, você precisa renovar a sua mente todos os dias. Todos os dias. Renovar a mente. O que é renovar a mente? Olha para cá, para a gente terminar. É você dar um novo sentido à sua vida, ter uma nova visão do mundo. Agora, a partir da palavra, do reino. Quem tem a mente renovada, ele vê a vida, ele vê o sistema segundo a ótica de Deus. E não segundo aquilo que ele acha que é o certo. Renova a sua mente todos os dias. Deseje ser um cristão da segunda milha todos os dias. Deseje ir além daquilo que você já faz e já vive em Deus todos os dias. Decida viver esses ensinos aqui de Mateus capítulo 5 todos os dias. Porque o diabo todos os dias ele lança seta na sua mente, sim ou não? Sim. Todos os dias ele quer te tirar da palavra. Todos os dias ele quer te desanimar. Todos os dias ele mente para você. Todos os dias ele joga lixo do mundo na sua mente. Se você não renova todos os dias a mente, você vai ter uma mente suja, ela vai sujando aos poucos. Renovar a mente é igual tomar banho. Tem gente que toma banho uma vez por semana aqui. Quem toma banho uma vez por semana? Tomar banho é todos os dias. Escovar o dente é todos os dias. Renovar a mente também com a palavra é todos os dias. O diabo não quer que você seja um crente da segunda milha. O diabo não quer que você faça mais. O diabo quer que você viva aquilo que você já conquistou em Deus. O diabo quer que você seja um crente fajuto, acomodado, folgado, medíocre.
O sentido dessa palavra medíocre é aquele que vive na média sempre, não vai para frente, não avança, não muda, não transforma. O diabo quer que você viva isso. Se você não renovar a sua mente todos os dias, você não vai conseguir ser um cristão da segunda milha. Então saia daqui desafiado hoje. Eu preciso fazer escolhas, tomar decisões. Eu preciso me dispor a caminhar além daquilo que eu consigo ver. Porque Deus tem estrada lá, Deus tem estrada. Está pavimentado, tem asfalto, não é um precipício não. Tem estrada ali, ó, além daquilo que você consegue ver. Mas se você não desejar ir até lá, Deus não vai te levar. Deus não vai te levar. Outra coisa que você precisa, não pode faltar. A sua vontade precisa morrer dia após dia. Jesus falou para os discípulos: se vocês querem ser meus discípulos, toma a cruz de vocês. Toma a cruz, renuncia a si mesmo. Toma a cruz, dia após dia. Não é somente no dia que encontrou Jesus. Não foi só naquele encontro, Abe. Foi dia após dia. A direção de Jesus, você tem que negar a sua vontade dia após dia. Por quê? Porque aí você negando a sua, você tem condições de fazer a minha. Irmãos, boa, perfeita e agradável, só existe uma vontade. De quem que é? De Deus. Pastor, mas eu sei o que é melhor para mim. Você não sabe. A Bíblia diz que só existe uma boa, perfeita e agradável. Só existe uma. A de Deus. Acredite em mim, eu estou te falando o que está na Bíblia. Se submeta à vontade de Deus. Porque você nunca vai conseguir ser um cristão da segunda milha se você não abrir mão da sua vontade para viver a de Deus. Você nunca. Você vai achar que isso aqui é loucura. Pastor está pregando isso aí, mas não precisa viver isso. Não, esse negócio de segunda milha. Não, eu vou viver aquilo que eu já vivo, fazer o que eu já faço. Você vai achar que isso é loucura, que não é para você. Você vai sair daqui e vai falar: não, minha vida está top das tops, minha vida cristã. Mas é o que eu disse no início, eu quero que você saia daqui pensando assim: gente, eu preciso tomar posição em Deus. Eu preciso mudar. Eu preciso de mudar, Deus tem mais. E é claro, eu não vou entrar aqui nas áreas, porque nas outras palavras eu vou ser mais específico. Mas eu te digo, Deus tem mais para você em todas as áreas, todas. Não aceite viver aquilo que você está vivendo hoje. Agradeça a Deus por aquilo que você já vive, já conquistou, já experimentou. E deseje mais. Deseje mais. Porque se você ficar nessa vidinha aí, cristã, medíocre, na média, do mesmo jeito, com esse sentimento do jovem rico: tá bom, já faço tudo, tá ok, a queda virá. A frieza virá. E aquilo que eu disse, você não vai experimentar aquilo que a maioria não experimenta. O crente da segunda milha, ele desfruta mais de Deus. O crente da segunda milha, ele recebe muito mais de Deus. Pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Sim, Deus não faz. Mas Deus faz acepção, sabe de quê? De comportamentos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus não faz acepção de pessoas, está na Bíblia, está aqui, verdade. Mas Deus faz acepção de comportamentos. Quando Ele percebe em você um coração desejoso, um coração que anseia por mais dEle, um coração que tem sede e fome dEle, um coração que quer alinhar a vida ao padrão da palavra dEle, Ele se volta para você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará. Quem lembra da palavra que eu ministrei em junho na série Esperar ou Agir? Uma palavra, nós falamos só da lei da reciprocidade. Quem lembra dessa palavra? Você só vai ter de Deus aquilo que você buscar em Deus. Só isso. Buscou, desejou, vai ter. Não, cruzou o braço, esperou receber. Cuidado. Você pode receber de outra pessoa, talvez não de Deus. A lei da reciprocidade está aqui de capa a capa. Para fechar, terceira coisa que você precisa para viver essa realidade da segunda milha. A gente fecha aqui.
Estamos no limite lá, mas eu peço mais 5 minutos para os irmãos, porque depois de 30 dias de férias a gente fica com vontade de pregar muito. Então me dê mais 5 minutos, amém? E eu fecho aqui. O que não pode faltar na sua vida? O seu cristianismo precisa causar impacto nas pessoas. Anota aí, guarda no seu coração. Como está o seu cristianismo? Pastor, tem muita gente que nem sabe que eu sou cristão. Bicho, então você tem que começar daí. Aonde você está? Trabalho, escola, relacionamentos, ciclo de amizade. As pessoas sabem, pelo menos sabem, que você é um crente, um cristão. Você defende a sua fé. Você tem convicção da sua fé. Você demonstra a vida de Deus. Você transmite vida de Deus. Estava conversando com a Alessandra essa semana, ela falou algo e na hora eu casei com a mensagem. Ela foi numa consulta uma vez, uma médica aí, e começaram a conversar, e aí ela começou a falar do amor de Deus, né, do que ela vive em Deus. A mulher começou a chorar, e a consulta inverteu, né, Alessandra? Ela ia te consultar, ela ia fazer a anamnese, as perguntas, você que começou a consultá-la. E a Alessandra foi pregando para a mulher, e a mulher chorando, e ela transmitiu naquela consulta a vida de Deus que está nela. Aquilo que o pastor pregou aqui agora, nós celebramos a ceia com esse entendimento. O Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, está dentro de você, dentro de você. Mas nós podemos prendê-lo aqui, apagá-lo aqui. A Bíblia fala que você pode apagar o Espírito, entristecer o Espírito, anular a ação do Espírito dentro de você. Mas a proposta de Jesus é o contrário. Você tem que transmitir, transbordar. Cantamos aqui hoje um louvor, precisamos ser o bom perfume de Cristo, aonde passamos, por onde passamos, aonde você vai, as pessoas precisam perceber Jesus na sua vida, porque senão você nunca vai ser um cristão da segunda milha. Ritiel está ali também na minha célula, psicóloga, e ela às vezes conta para nós a experiência que ela tem no consultório dela, trabalha na prefeitura, né? E ela atende aqueles casos mais terríveis de traumas que as pessoas vivem na alma. E ela falando que às vezes ela é muito usada por Deus, né, para transmitir a vida de Deus. E as pessoas saem no consultório dela mais leves, né, tranquilas, com outra visão de vida, com esperança de vida. Por quê? Porque encontrou com uma pessoa que tem vida para passar. Então, quer ser um cristão da segunda milha? Renovação de mente, não pode faltar. Segundo, você tem que entender que todos os dias a sua vontade tem que ser negada, anulada, desconsiderada, para que a vontade de Deus se cumpra. Esse processo é contínuo, é diário, porque a nossa alma grita, a sua carne grita. Agora mesmo o jejum, você vai precisar de matar a sua vontade todos os dias, porque é engraçado, quando a gente começa a fazer jejum, os melhores banquetes são propostos, os melhores convites aparecem, os churrascos, as guloseimas, as sobremesas. É desse jeito, mas é Deus testando. Você vai ter que falar para a sua carne: eu mando em você para mim fazer a vontade de Deus. E por último, o seu cristianismo tem que trazer impacto. As pessoas à nossa volta precisam perceber: será que de alguma forma somos inspiração para os que se relacionam conosco? Será que de alguma forma estamos despertando com a nossa vida sede e fome de Deus nas outras pessoas? Para viver a realidade da segunda milha, a cultura da segunda milha, isso aqui não pode faltar na sua vida, senão você não vai conseguir. Semana que vem eu vou continuar aqui a parte que ficou faltando e entrar em algumas áreas específicas, mostrando para os irmãos como viver esse princípio da segunda milha em tantas áreas da nossa vida, amém? Eu, preparando essas palavras, compartilhei com a Alessandra também, falei: Deus tocou muito no meu coração, e eu estou com algumas escolhas para fazer, algumas decisões a tomar, para que eu saia dessa realidade de primeira milha e entre na realidade de segunda milha. Mas eu queria orar com você que aceita esse desafio hoje. Pastor, eu preciso de mais de Deus em muitas áreas da minha vida. Pastor, tem hora que eu fico preocupado porque eu não estou nem na realidade da primeira. Eu não estou fazendo nem o que precisa fazer, nem o que é o normal, o que é o esperado.
eu não consigo. Vem cá, eu quero orar com você, porque como eu te disse no início, Deus nos confronta, mas Deus nos convida ao mesmo tempo. Deus está te convidando hoje para viver essa realidade. Eu penso, posso estar enganado, porque como eu disse, somos livres para fazer escolhas, mas eu penso que eu vou orar com a igreja toda, amém? Ou tem alguém que fala, não, tô beleza, pastor, não preciso de mais nada. Tem algum jovem rico aqui?